nós estamos aqui com a Arlete Menegatti, hoje trazendo mais um assunto sobre constelação familiar, que é tão maravilhoso para quem participa, para nós como facilitadores, para as pessoas que são consteladas, para as que estão presentes e para as que também não estão presentes. É um trabalho muito amplo que a consciência vai atingindo a todos nós, né, Arlete? Então é um prazer tê-la aqui novamente. Também acho, é um prazer estar aqui. Falando desse assunto tão maravilhoso, e como a Arlete é facilitadora, ela traz exemplos também aqui para todos nós. Então vamos lá. Isso mesmo. Eu queria falar um pouquinho hoje, Simone, sobre aonde nós realmente estamos, aonde nós estamos focados, porque muitas vezes a gente acredita que realmente nós estamos em busca de algo e estamos disponíveis para aquilo. E o que a gente vê muitas vezes nas constelações, né, Simone, é que nem sempre a gente está focado ali. A gente diz, né, a gente costuma dizer que a nossa alma não está ali. Então, aonde é que está a nossa alma nesse momento hoje, né? E eu gostaria de citar um caso, porque fica bem ilustrativo, né? Outro dia aconteceu uma constelação, ela foi super didática, assim, foi muito interessante para todos que estavam assistindo também, muita gente foi constelado só de assistir. Era uma pessoa que queria olhar para o relacionamento afetivo, e quando nós colocamos a constelação dela, a representante dela sentia um incômodo muito grande com o olhar, né? Ela falava que tem um olhar, um julgamento, os olhares, né? E aí eu falei, então eu vou pôr esse olhar. E aí eu coloquei uma pessoa para ser esse olhar, enfim, o que mostrou essa constelação pra gente. Que esse olhar era da mãe dela, então a mãe dela realmente fazia um movimento de olhar muito, de querer se aproximar, e ela se sentia sufocada, sentia um julgamento, inclusive. O pai que estava ali também, tá? O pai, eu pus também o irmão, né? O pai não olhava nem para os filhos e nem para a esposa, ele olhava para o meio. E aí ela comentou que realmente o pai dela comprou um outro imóvel num outro estado e que era para ele mudar para lá com a mãe, e a mãe não foi. Então ele fica um tempo lá e pouco tempo aqui, um tempo lá. E realmente esse pai ficou no meio do caminho. Ele realmente não estava nem em um lugar e nem em outro. E isso ficou muito claro ali naquele movimento que ele fez, né? E quando eu coloquei o problema entre o casal, porque os pais não se olhavam, quando eu coloquei o problema entre eles, a mãe ficou muito incomodada, não conseguia olhar para o problema também, só que ela nesse momento desfocou um pouco da filha, e a filha pôde fazer um movimento e ir ao lado do irmão, e ela se apoiou no irmão, né? E esse irmão, desde o momento que ele entrou na constelação, ele dizia que entendia a irmã, que percebia tudo que ela sentia, angústia, e que ele queria ajudá-la. E nesse momento, quando ela foi lá, ele realmente estava como um apoio para ela, né? E aí ela comentou, depois de um tempo, ela falou, Arlete, mas a minha relação com o meu irmão não é assim. Eu não fico assim nele. E aí eu falei para ela, é onde a sua alma está. A sua alma está aí. Ela falava, não, mas a gente não se dá bem, a gente nem conversa, a gente não se fala, né? Não é isso, não é assim. E aí eu falei para ela, olha, não é o que está sendo mostrado aqui. O que mostra aqui é que seu irmão é muito conectado com você, tanto que ele percebe as suas necessidades e ele está muito disponível para te ajudar. E quando a gente olha para isso, a gente vê que realmente ele está te apoiando, te ajudando, né? E ela falou, não, realmente, ajudar ele ajuda muito, ele me ajuda em tudo. Mas a gente não se fala, porque ele não é uma pessoa que se comunica, né? Não é uma pessoa que eu poderia conversar e desabafar, porque ele não se comunica. Ela usou muitas vezes esse termo, ele não se comunica, né? E foi interessante porque a gente olhando essa cena, né? E depois de um tempinho ela virou e falou assim, ele me ajuda, mas ele me ajuda pouco. E vendo essa contradição dela, eu falei para ela, para os dois, né, os representantes, olhem-se. E eles se olharam, eles falaram, tá bom aqui, eu me sinto bem,
E era algo que estava sendo mostrado para ela, né? E aí eu pedi para que o irmão falasse uma frase para ela, né? E eu pedi para ele dizer: nós dois crescemos e somos adultos agora. E agora nós dois temos que seguir cada um o seu caminho. E a hora que ele falou isso, a representante dela começou a sentir uma falta de ar muito grande, né? A representante começou a fazer assim, até se assustou um pouco, porque ela realmente não conseguia respirar. E ela ficava assim, e ela só realmente se acalmou no momento em que ele disse uma segunda frase: eu fico mais um tempo, até que você esteja pronta. E aí ela se acalmou. Então, foi interessante isso tudo, essa constelação mostrou muita coisa, né? E, inclusive, o quanto, a primeira coisa é assim, ela estava buscando um relacionamento onde ela não estava disponível, nem um pouco para um relacionamento. Aliás, nenhum dos dois irmãos estão disponíveis, né? Ela que está em função dos pais, da mãe, ele também, né? Porque acabou que a mãe pondo no lugar do marido. Ele está disponível para a irmã, para salvar a irmã. Então, quer dizer, não tem uma disponibilidade para um relacionamento aí. Então, o problema não são as pessoas que aparecem que são erradas, ou ela que está errada em relacionamento, ou que não surgem as pessoas. É que realmente essa alma não está disponível, porque essa alma está em outro lugar. Ela está ali tentando salvar a mãe, o casamento dos pais, aquele problema que está acontecendo que a mãe não queria olhar. E o problema foi mais ao lado da mãe mesmo, e ela não queria olhar para aquilo. O pai também não olhava, e o irmão que está salvando a irmã. Então é interessante a hierarquia que também mostrou nessa constelação, né? Porque tava as posições todas erradas e esse irmão era mais novo. Inclusive eu pedi para ele dizer isso para ela: eu sou o seu irmão mais novo, né? Então como através de um movimento que é feito na constelação, como revela tanta coisa para a gente. Então a gente acha às vezes que porque a gente não gosta ou não se dá bem com determinada pessoa, aquela relação é aquilo. Não, tem muito mais coisa por trás. E como foi bonito ela poder ver, né? Eu vi que aquelas últimas frases e a forma como a representante dela ficou, o quanto ela foi tocada por aquilo. E aí eu pedi para essa representante dizer para o irmão: obrigada, muito obrigada. Então, o que tem por trás, né, de uma relação difícil? A gente não sabe, infelizmente a gente não tem consciência da maioria das coisas que a gente vivencia, não é, Simone? E isso é uma riqueza tão grande que a constelação traz pra gente, que daí a gente começa a olhar para todos que estão à nossa volta de uma maneira diferente, inclusive pra gente, né? Como assim, né? Ela não poder enxergar aquilo que estava sendo, aquela disponibilidade do irmão, para que ela tivesse inteira, porque realmente ela não tem condição de ficar sozinha segurando aquilo naquela casa, naquele momento. Então, olha o papel dele, a importância disso, né? E como que para curar isso para todos é necessário ver, para também dar os passos certos nos momentos certos. Para que a solução possa se mostrar, né? Para que a pessoa saiba, na prática, o que fazer. Então, o irmão que vem antes, ela poderia ajudar o irmão mais novo, e está invertido. E daí, quando os pais estão olhando para outro lado, os pais também não assumem os filhos, não olham para os filhos. Exatamente, e não assumem muitas vezes os problemas também, porque ela me falou que a mãe não foi morar, né, com o pai onde ele comprou por causa dos filhos. Mas não foi isso que foi mostrado. Ela não quer olhar para aquela relação também, para aquele problema, e por isso ela foca nos filhos, e por isso foca, e era principalmente nela, na filha, por isso que foca demais, né? Por e isso daí que às vezes foca com preocupação, foca com neuras,
E os filhos se sentem muito pesados, né? Eles sentem um peso de uma responsabilidade de carregar os pais, mas não percebem isso, né? E os pais também não percebem, porque a constelação não é para julgar a mãe dela ou o pai dela, mas é para enxergar a situação e agora com amor também fazer, com ordem antes, né? Poder o amor surgir. E enquanto você falava, veio uma frase bonita: como é difícil nós caminharmos juntos, né? Porque a família caminha junto por muitas fases, né? Então, o casal às vezes está passando por uma fase difícil porque individualmente talvez cada um esteja emaranhado ou esteja com objetivos diferentes, mas daí tem os filhos, e daí os filhos também começam a ter objetivos diferentes. Como que uma família pode realmente caminhar junto que seja bom para todos, né? Então a constelação nos ajuda nesse sentido, como a família pode caminhar quando eles ficam juntos, quando a gente enxerga, né? Exatamente, porque a gente tem que respeitar o momento do outro, saber o quanto ele enxerga ou não, o quanto é o momento, o quanto a pessoa naquele momento consegue enxergar algo ou não. Só que como você vai respeitar se você também não vê? Então, por isso que é importante ter consciência, né? Quando a verdade vem à tona, tudo se modifica. Então, aquele irmão é outro irmão, a mãe é outra mãe, o pai é outro, e deu para ver outra relação desse casal, né? E o quanto os filhos são pequenos para salvar ou para julgar ou para interferir, principalmente. Muitas vezes o que acontece muito, né? Quando os pais têm problemas no relacionamento, os filhos querem decidir se eles devem ficar juntos ou não. E já teve casos, e também um recente, onde uma filha decidiu que eles deveriam separar e arranjou tudo e foi feita a separação. O peso que ela está carregando hoje, porque depois teve alguns acontecimentos com os pais que foram muito complicados e realmente os filhos não têm que decidir isso, não tem que decidir nada, a gente não sabe, né, o que tem por trás daqueles problemas dos pais e se realmente o melhor é separar ou é ficar junto, eles têm que decidir. Então, gente, vocês aprendem muito com a constelação, né, quando nós compartilhamos aqui esse conhecimento, mas principalmente constelação é experienciar. Então, vale muito a pena participar como representante, ouvir, assistir a constelação. É um desenvolvimento muito profundo espiritual. Então, quem quiser, a gente fala aqui do trabalho da Arlete Menegatti sempre, porque realmente é um trabalho muito ético, muito profundo. Então, quem quiser, ela tem um espaço em Jundiaí. Gostaria que você falasse então do seu trabalho, Arlete. Isso mesmo, em Jundiaí eu tenho um espaço onde eu faço as constelações em grupo e individuais. Semanalmente tem 2 ou 3 vezes por semana, nem todos os sábados, porque alguns sábados eu dou curso também, tenho o curso Movimentos da Alma. Vai começar a turma Movimentos da Alma 2 no dia 8. Tem que ter feito um, dia obviamente. 8 de julho. Dia 8 de julho, então começa o curso Movimentos da Alma. Isso, aí o Movimentos da Alma 2. E estão me perguntando já do Movimentos 1, a próxima turma vai ser em agosto. Então, gente, vocês têm as informações no site arletemenegatti.com.br, no Facebook Arlete Menegatti, no canal do YouTube. É só vocês se inscreverem também e clicarem lá naquele sininho, porque assim que tem vídeos novos vocês podem receber. Então, Arlete Menegatti, e o telefone 11 28 16 67 96 para saber toda a programação. Arlete, sempre é uma delícia, porque a gente fala sobre constelação e as coisas na nossa vida também começam a mudar muito, né? Muito. Quem vai assistir aprende, quem participa, quem constela e os facilitadores também. Tempo inteiro. E também isso quem está presente espiritualmente. Né? Exatamente. Né? Os invisíveis que a gente sente a presença muitas vezes, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.